bem-vindos a Teólogos pela Democracia, um programa da Rede dos Estados Unidos pela Democracia no Brasil. Meu nome é Rebecca Tarlow e eu sou professora assistente da Educação, Emprego e Relações Trabalhistas da Universidade Estadual da Pensilvânia. E eu também faço parte da coordenação nacional do Comitê dos Amigos e Amigas do MST dos Estados Unidos. Sim. Eu sou Jeffrey Frank, coordenador nacional do Comitê dos Amigos e Amigas do MST, Estados Unidos, do inglês, the US Friends of the MST, e membro do National Lawyers Guild, uma organização dos advogados e advogadas populares. Os Diálogos pela Democracia no Brasil é uma série de conversas com líderes e especialistas da política, cultura e sociedade brasileira. Em cada episódio, contaremos com uma pessoa convidada para conversar sobre questões relacionadas à democracia no Brasil e nos Estados Unidos. Bom, nosso convidado hoje é Silvia Neto, um militante de longa data em movimentos sociais brasileiros e membro da direção nacional do MST Brasil e morador do acampamento Quilombo de Campo Grande. Seja bem-vindo, Silvia. Estamos muito felizes que você está aqui conosco hoje. Oi, é uma satisfação, um prazer encontrá-los e fazer parte desse espaço importante de diálogo, de reflexão. Certo, muito bom. Então, vamos começar falando exatamente sobre o acampamento que você vive, né? O Quilombo Campo Grande. Alguns meses atrás, nos dias 12 e 13 de agosto, a Polícia Militar de Minas Gerais violentamente buscou despejar 14 das 450 famílias do MST que moravam lá fazia 20 anos, né? Em suas casas na Quilombo Campo Grande, no meio da pandemia da Covid-19. Na época, a Rede pela Democracia no Brasil organizou, em questão das horas, uma petição assinada por 40 acadêmicos internacionais e mutirão de ligações e e-mails que alançou juízes, líderes políticos e polícias de Estado, além de apoiar a coleta de doações para apoiar a Escola Eduardo Galeano. Você gostaria de comentar um pouco sobre este episódio do despejo dessas famílias, sobre essas forças de resistência e este apoio, e sobre como você tem se reorganizado após o caso? Sim, te agradeço vocês a pergunta e o cuidado, né, com esse tema do conflito que nós vivemos em Campo do Meio, no estado de Minas Gerais, no território que nós batizamos de Quilombo Campo Grande. Esse conflito ele acabou sendo uma expressão pedagógica, didática do que nós estamos vivendo no campo brasileiro. Essa é uma primeira consideração. Ele conseguiu sensibilizar muita gente no Brasil e internacionalmente, mas faço questão de fazer essa consideração, de que ele, na verdade, é uma expressão do que vive o povo brasileiro no campo hoje, seja os indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais e as 100 mil famílias que nós temos acampadas por todo o território nacional. Na medida com que o Estado brasileiro se omite em implementar a reforma agrária, que é uma medida, inclusive, constitucional, legal, ele, por consequência, impõe as remoções forçadas, porque na medida com que não se resolve, o outro lado avança com os pedidos de reintegração de posse. Então, aconteceu em Campo do Meio, no Quilombo Campo Grande, mas é uma situação de iminente despejo de todas as famílias acampadas no Brasil, e é uma situação também de remoção forçada nas comunidades tradicionais, seja indígenas, quilombolas, enfim.
Em especial, então, sobre o Quilombo Campo Grande. É um território que foi sendo ocupado por trabalhadores de uma antiga usina falida, a usina Ariadnópolis, que faliu no final da década de 90. Abandonou os trabalhadores, não pagou os direitos trabalhistas, simulou uma falência por ter pego um recurso muito superior ao valor do patrimônio. Então, pegaram recursos com o Estado, com bancos, deixaram uma dívida trabalhista, deixaram dívidas também com outras empresas privadas, num montante de 400 milhões de reais, sendo que o seu patrimônio está orçado em pouco mais de 50. Então, nós costumamos, inclusive, dizer aqui que são assaltantes de banco que entram pela porta da frente e que conseguiram, então, esse recurso com ativos supervalorizados, e que então abandonaram e deixaram toda essa massa falida sob a administração de um grupo de estelionatários. Os trabalhadores então passam a ser organizados pelo Movimento Sem Terra na medida da necessidade de um instrumento organizativo para reivindicar esse direito. E a terra passa a ser, então, a única forma de reivindicar o direito dos trabalhadores que foi negado. A partir disso, então, esse é um primeiro momento, ao final da década de 90. O segundo momento, as famílias passam a conseguir a sua subsistência nesse território, então passam a produzir os seus alimentos e a ter condições de viver melhor, que foram famílias que, algumas delas com muitas dificuldades, porque tiveram gente adoecida, tiveram gente mutilada na antiga usina, e sem nenhum tipo de recurso, e da terra começam a prover pelo menos o alimento num segundo momento, né? E uma terceira fase em que essas famílias começam a se organizar em cooperativa, começam a produzir com uma escala muito maior, a organizar um outro modelo de produção a partir da agroecologia, implementam a cultura do café, e tem um destaque muito grande, é o café Guaí, um café agroecológico, já conceituado pela sua qualidade. E aí, no trabalho coletivo, constroem a escola e começam a desenvolver ações de saúde, ou seja, começam a construir um modelo de vida. Uhum. E na primeira fase, então, do conflito, o incômodo direto é com esse grupo de estelionatários, né, que nega também o direito dos trabalhadores. Na segunda fase, passa a entrar também uma articulação política mais regional, de setores mais conservadores da região. E agora, nessa fase, então, tem uma aliança muito conformada do capital financeiro internacional, a partir das multinacionais que operam no agronegócio brasileiro, principalmente a partir do agronegócio do café, que muito ameaçados por essa estrutura que os trabalhadores e as famílias vêm promovendo, se juntam então com esse grupo de fazendeiros e de estelionatários que têm e almejam ainda continuar tirando lucros e vantagens desse território, no caso com a expulsão das famílias, e agora numa conformação que junta com esse governo federal, que é um governo extremamente conservador e que tem os seus pactos todos feitos com os grandes fazendeiros, com os grandes operadores do agronegócio, e que também tem como determinação o desmonte e a destruição das organizações populares, tendo em vista que as organizações populares do campo e da cidade têm uma posição muito crítica a esse modelo que vem sendo implementado pelo governo Bolsonaro. E o governo, que é intolerante às diferenças, aproveita dessas circunstâncias para promover ataques. Então, se conformou essa aliança e que acabou tendo o resultado que teve nas 56 horas
de resistência que as famílias fizeram para não ser despejadas. Então, no dia 12, 13 e 14 de agosto, se montou todo um aparato militar com diversas polícia civil, federal, militar, para promover, então, essa reintegração de posse, essa remoção forçada. Acontece que as famílias têm muita convicção, o Movimento Sem Terra tem muita convicção da legitimidade da nossa presença nesse território. E, por conta dessa convicção, foi organizado, então, um processo de resistência no território, o que levou a 56 horas de uma batalha campal. E eles achavam que iam chegar e iam destruir casa, destruir lavoura, destruir a vida das famílias, e que não ia haver legítima defesa. Mas houve uma legítima defesa dos trabalhadores. E ao final eles conseguiram, então, despejar 14 famílias, destruir a escola, destruir o barracão onde se beneficiava o nosso Café Guaí, mas não conseguiram avançar para as 450 famílias pela toda a ação de resistência popular no território e por toda essa rede de solidariedade nacional e internacional. Foi fundamental, constrangeu, então, o Estado brasileiro. Eles, é fato, eles têm a força, eles têm as armas e os trabalhadores não vão medir essa força militar com o Estado. Mas a resistência se deu justamente para chamar a atenção do conjunto da sociedade de que a gente pode e a gente consegue, então, operar uma resistência popular. E essa resistência popular, então, ela se efetivou e, fruto disso, a gente conseguiu proteger, então, as 450 famílias e proteger o nosso território. Muito bem, estamos muito felizes que nossa solidariedade podia ajudar um pouquinho, mas assim, estamos muito tristes que o governo fez esse despejo contra vocês e estamos um pouco curiosos, né, sobre, você falou sobre agroecologia e a escola dentro do acampamento. Para nossas pessoas aqui nos Estados Unidos, este conceito de agroecologia não é muito comum. Você pode falar um pouquinho sobre a função da agroecologia no acampamento e também a função da escola? Sim. O Movimento Sem Terra, quando iniciou a sua luta pela terra, tinha como um dos elementos, nós tínhamos como um dos elementos que motivou esse processo de organização, que o Brasil tem a maior índice de concentração de terra do planeta. Aqui, 47% das terras é de apenas 1% dos brasileiros. Metade do Brasil é de 1% dos brasileiros. Essa é a maior concentração de terra do mundo. Então, essa contradição que motivou o Movimento Sem Terra no seu início. E nós, então, a partir das lutas, nós fomos conquistando assentamentos, conquistando terra para as famílias. Mas nós percebemos que, à medida com que nós conquistamos a terra, nós ficávamos presos a um pacote tecnológico que nos vinculava e nos integrava a uma estrutura de dominação a partir do modelo de produção, baseado em veneno, baseado em monocultura, baseado em alto índice de mecanização. E com essa contradição, então, nós fomos formulando uma nova proposta de nos relacionar com os ciclos da natureza de uma forma mais harmoniosa, que permitisse, então, que nós produzíssemos o nosso alimento em quantidade, mas com uma qualidade e livres, então, desse pacote tecnológico e, principalmente, com mais saúde. Porque, de uma forma muito perversa, o agronegócio e o seu pacote tecnológico com
com os interesses todos das multinacionais que estão colocados, impõem uma agricultura carregada de venenos, de agrotóxicos. E isso vem gerando muitos problemas para o povo brasileiro. Então, nós fomos formulando esse conceito para a nossa matriz tecnológica, para a nossa estrutura, para o nosso modelo de produção, que nós chamamos de agroecologia, que é a combinação, então, da produção de alimentos com a preservação e a manutenção dos ciclos naturais dos diversos biomas que nós temos no Brasil. Para isso, então, nós temos contado com muitos pesquisadores, temos contato com muitas redes de apoio para poder desenvolver tanto esse conjunto de tecnologias, para desenvolver essa ciência, né, que é da agroecologia, que nos garanta, então, produzir em qualidade, mas também associada à qualidade do alimento e do ambiente em que nós estamos inseridos. E toda essa produção foi destruída durante esse desfile? Nesse caso do Quilombo Campo Grande, então, nós temos experiências muito importantes de produção de hortaliça, de ervas medicinais. Então, se tem uma queda no valor de uma determinada cultura, tem uma diversidade de culturas que ajuda, então, a suprir as necessidades das famílias. E esse território, então, ele é repleto de experiências bem adiantadas, bem avançadas dessas culturas agroecológicas. No caso, a gente teve 14 famílias despejadas, sendo que dessas 14 famílias, 8 viviam nas áreas coletivas, eram zeladores da escola e do barracão da produção. As demais tinham seu lote, tinham seu pedaço de terra, sua casa, sua lavoura, seu pomar, sua horta, sua área de produção de pequenos animais. Uma delas tinha um curral de produção de leite, e isso então foi destruído. Nós tivemos 6 famílias que tiveram seus lotes, suas casas destruídas. Mas, como eu disse, nós conseguimos preservar as 450 famílias que vivem nos quase 5.000 hectares de terra que tem todo esse complexo conflito da antiga usina Ariadnópolis. Isso é uma conquista grande. Obrigada por contar essa história. Acho que Jeff vai perguntar a próxima pergunta. Jeff? Jeff, você está mudo. A vida do Zoom, né? Desculpe. Obrigado. Silvio, pedimos desculpas se você não quiser discutir esse assunto e podemos pular para a próxima pergunta, mas em 2017, você sofreu uma tentativa de assassinato por ruralistas criminosos opositores do Quilombo Campo Grande. Assim como esse não foi o primeiro caso em que alguém do MST foi alvo, tampouco esse assassinato de lideranças políticas se restringe ao campo, como podemos observar nas mortes de Marielle Franco, Mestre Moa de Catende e as inúmeras lideranças indígenas assassinadas como Paulo Paulino Guajajara. Como você enxerga esse processo da tentativa de silenciamento de ativistas brasileiros que são parte da oposição ao avanço de extremistas, conservadores e ruralistas em um contexto maior no Brasil? Não esperava essa pergunta. Na verdade, desde que sofri esse atentado, eu procuro sempre converter isso, porque não foi uma ação contra um indivíduo, contra uma pessoa, foi uma ação contra um processo, né, de organização dos trabalhadores, do qual eu faço parte, e de maneira que, desde o início, inclusive, vários
tentaram com que eu entrasse em programas de proteção individual, que tivesse segurança, que tivesse uma estrutura individual para preservar a minha vida, e eu sempre fui muito resistente a isso, nunca admiti muito isso, tendo em vista de que o problema não é um problema individualizado. Nós temos um processo em curso no Brasil que tem como talvez a sua maior expressão o golpe que nós sofremos em 2016 com a retirada da presidenta Dilma, e isso foi aflorando e foi dando condições para que setores violentos, setores truculentos da sociedade brasileira se colocassem com tranquilidade para atacar a vida das pessoas. Foi assim que aconteceu com Marielle, foi assim que a gente tem visto essa onda de violência por todo o território nacional. São centenas de lideranças do campo brasileiro que são ameaçados, são atacados, e nós, então, nós temos que entender isso como um reflexo de uma política de Estado hoje. À medida com que o Estado promove o armamento das pessoas, à medida com que o Estado promove essa criminalização da democracia e de quem luta pela democracia, as consequências elas são imprevisíveis, porque isso dá um salvo-conduto para que milicianos possam atuar no campo e na cidade e atacar aqueles que tentam promover um projeto ou uma política que, de alguma forma, sejam antagônicas ou contraditórias àquilo que é hegemônico dentro do Estado brasileiro hoje. Então, esse Estado não tolera nada de diferente. E, por não tolerar o diferente, ele abre, então, esse salvo-conduto para a violência. No caso do Quilombo Campo Grande, eles tentaram, ao longo desses 20 anos, de diversas formas, destruir a organização dos trabalhadores. Então, eles tentam com o poder judiciário, com manobras judiciais sucessivas, com os melhores escritórios de direito do Brasil, advogados em vários estados. Eles tentam com lobismo, com deputados, com governadores, com as estruturas também, outras estruturas do Estado. Eles tentam com o aparato repressor do Estado, com as polícias, e eles tentam também com a pistolagem, né, com as milícias. E o que talvez tenha nos protegido muito, nesse caso em específico, é de que, se anularem qualquer um de nós, nós temos uma estrutura muito coletiva e um número muito grande de lideranças. Então, por mais que volta e meia eles tentam eleger um ou outro para ser atacado, mas isso não vai resolver o problema deles, porque o nosso processo, inclusive o processo do MST, a gente sempre prezou muito por isso, por ser as instâncias sempre muito colegiadas, as estruturas sempre muito coletivas, para que, por qualquer motivo que um ou outro companheiro tenha que se afastar, a luta não pare. Todo mundo é indispensável, mas ninguém é insubstituível no nosso movimento. Então, isso é um elemento importante para nós, inclusive para a preservação da nossa vida. Eu sei que vocês têm esse conceito de geração coletiva, né? Você pode explicar um pouquinho para o nosso povo aqui nos Estados Unidos o que é uma geração coletiva? O que é esse conceito para vocês? Nós não temos um presidente, não temos um ministro, nós temos uma estrutura organizativa, porque é fundamental ter esse processo organizativo. Ele não é igual, né? Porque cada um tem um papel diferente, tem diferenças no nosso processo de atuação dentro do Movimento Sem Terra, mas ele se complementa. E ele não é composto por um indivíduo. Então, esses espaços de coordenação, seja de uma tarefa, seja de uma região, seja de um assentamento,
ele é sempre composto por um colegiado, ele é sempre proposto por um coletivo. Então, nós temos uma direção nacional do movimento que é coletiva, nós temos as direções estaduais que são coletivas, nós temos as direções, as coordenações dos assentamentos, acampamentos, que são coletivas. Nós prezamos muito pela paridade de gênero, então sempre ter 50% de homens, 50% de mulheres nos espaços. Também um aprendizado ao longo da nossa luta, à medida com que a gente tem um espaço em que se predominem os homens, por consequência, isso vai se desdobrando em outros espaços também com predominância de homens, outros espaços, e as companheiras então vão ficando com restrição de atuação dentro do movimento. Por isso, então, nós temos como um princípio essa paridade, de maneira que a gente não deixa ninguém para trás dentro do movimento. E nós temos, então, também de forma temática essas estruturas organizativas. Então, nós temos uma estrutura que chamamos de setor de produção, que é onde atuamos diretamente com as estruturas produtivas do movimento, as cooperativas, os processos de beneficiamento da produção, a própria produção em campo, a comercialização da nossa produção. Nós temos setor de formação, porque é importante a gente constantemente trabalhar a elevação do nível de consciência das pessoas. Nós não somos uma ilha, né? Nós vivemos num sistema extremamente perverso no seu processo de alienação. Então, ter também os responsáveis dão mais sentido a essa luta coletiva nossa é sempre fundamental. E aí, com isso, nós temos a Escola Nacional Florestan Fernandes, nós temos nossos centros de formação espalhados por todos os estados, e nós tínhamos, inclusive, também no Quilombo Campo Grande, a Escola Eduardo Galeano. E aí abro um parêntese de forma muito simbólica nesse conflito agora. Eles destruíram a Escola Eduardo Galeano porque sabem que ela cumpre um papel determinante na vida da comunidade, porque ela é um espaço de encontro. Então, ela é um espaço onde as pessoas se encontram permanentemente para debater problemas da produção, para debater problemas sobre a nossa saúde, para pensar, então, propostas de como melhorar a qualidade de vida. Então, ela é um espaço fundamental de encontro, né, da comunidade. E, para além disso, ela é um espaço também para impedir que haja qualquer tipo de infiltração, de cooptação, de deturpação da nossa luta, em função de que ela permanentemente vai trabalhando os elementos sobre a agricultura, sobre a reforma agrária, sobre o conflito no campo, para que as pessoas fiquem mais firmes do ponto de vista ideológico e mais convictas do que estão fazendo. Então, por isso atacaram diretamente a escola. Eles sabem disso, eles sabiam disso. E é por isso que o governo Bolsonaro, dentre todas as coisas que vem dizendo, diz que vai acabar com as 2.000 escolas que o MST tem pelo campo brasileiro. Ele diz isso publicamente. E aí não é só porque ele é um falastrão, mas é porque ele, nesse sentido, ele sabe que as escolas têm um papel importante para a vida das pessoas. Também, se me permitam, gente, abro um espaço aqui para dizer que o projeto do agronegócio, ele é um projeto que não prevê gente, ou seja, ele não prevê um campo com pessoas. Para o agronegócio brasileiro, o campo é lugar de veneno, de máquina, de monocultura. E à medida com que ele destrói a escola, ele fortalece esse projeto de um campo sem gente. À medida com que a gente defende a escola, a gente defende também uma resistência para que as pessoas fiquem no campo. Então, esse também é um elemento. Mas, voltando à sua pergunta, para poder não fugir dela, nós, então, temos esses espaços sempre coletivos, seja a partir dos temas, seja a partir das instâncias, dos espaços onde o movimento está localizado.
E, em função disso, então, sempre tem muita gente envolvida nas tomadas de decisão, sempre tem muita gente envolvida nas formulações e na ação do movimento, seja no plantio, seja na educação, seja na própria luta de resistência. E isso é uma força e um método que a gente conseguiu desenvolver que nos garante muita resistência. Como você falou sobre a escola Eduardo Galeano, eu tenho duas perguntas mais sobre a escola. Primeiramente, por que vocês colocaram Eduardo Galeano como é o nome, né? Que é um escritor de Uruguai. O Uruguai é inimigo principal de futebol de vocês, né? Por que vocês colocou esse nome com a escola? E a gente também quer saber, porque a gente juntou muito dinheiro. O Comitê dos Amigos da MST mandou, acho que $2.000. Outras pessoas colocaram doações para essa escola, né? Como é a situação com a escola Eduardo Galeano hoje? São as duas perguntas. Em primeiro, o Eduardo Galeano por dois motivos. Um motivo que nos nossos ciclos de formação, antes mesmo da escola, nós lemos de forma coletiva o Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. E o local onde a escola, bem de frente para a antiga usina abandonada, com os ferros retorcidos. E ele caracterizava, aquela imagem caracterizava muito o Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. E aí, logo que a gente fundou a escola, passado 2 ou 3 meses de fundação da escola, o Eduardo Galeano morreu. Então, em homenagem a ele, nós batizamos então a escola de Escola Popular Eduardo Galeano. Então, essa foi a motivação. Assim que a gente conseguiu as portarias institucionais para que ela pudesse começar a funcionar, né? É uma escola muito antiga, mas ela foi legalizada pelo Estado recentemente e foi no período em que o Eduardo Galeano morreu. E ele era muito amigo do Movimento Sem Terra, o Eduardo Galeano. Ele teve nos nossos encontros, ele sempre fazia referência ao movimento, e aí, em função de um amigo do nosso movimento. Em função disso, também a gente então homenageou o Eduardo Galeano, batizando a nossa escola de Eduardo Galeano. Como é que estamos hoje? Então, a escola foi demolida, né? Ela foi completamente destruída. Nós conseguimos salvar, então, alguns materiais didáticos, muito pela coragem dos educadores, que conseguiram, então, salvar muitos livros e muito material didático que a gente tinha na escola. E agora, então, nós fizemos essa campanha de solidariedade e nós estamos numa fase de formulação do projeto arquitetônico para a reconstrução da escola. Então, a ideia é, logo no início do ano agora, a gente iniciar a reconstrução da escola. A ideia é que ela seja feita em regime de mutirão, então também num processo coletivo, com as famílias e com os jovens principalmente. Tem uma motivação muito grande da participação dos jovens na construção da escola, e que ela seja para além de uma escola só de alfabetização, ou que seja uma escola só de letramento, com o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, mas que ela seja também uma escola que possa fortalecer esse processo da agroecologia. Então, que a gente possa ter experiências de desenvolvimento técnico da agroecologia, no café, na horta, nas diversas culturas, e que esse ambiente da escola seja um ambiente também em que as famílias possam frequentar para poder também se capacitar tecnicamente para a produção. Muito bom, obrigada. Agora, Silvio, vamos falar um pouquinho sobre a política, né? A gente sabe que a luta social é mais importante que as políticas, mas a política está por aí, está afetando todo mundo, né? A gente tinha nossa eleição faz 3 semanas, quando a gente tirou o Trump, né? E agora vocês tinham suas eleições municipais que acabaram de acontecer. E essas eleições trouxeram altos e baixos para a esquerda brasileira, né?
Se, por um lado, a força do bolsonarismo foi reduzida drasticamente, por outro lado, alguns esperavam pelas eleições mais candidatos ainda de esquerda para as prefeituras. Em relação a esse tema, gostaríamos de fazer duas perguntas. Primeiro, você enxerga algum avanço em termos eleitorais em candidatos que apoiam o MST? E segundo, levando em consideração que o MST e o MTST são movimentos sociais muito diferentes, você acha que a candidatura da Guilherme Boulos em São Paulo é importante e tem impacto num contexto mais amplo e nacional da política? Bom, primeiro assim, eu acho que é importante a gente compreender que a esquerda brasileira cometeu um erro muito grande ao longo das últimas décadas. Nós exclusivizamos a luta institucional e a luta eleitoral. E isso permitiu que os nossos adversários e os nossos inimigos promovessem o golpe de 2016. A luta institucional, se ela ficar isolada da disputa ideológica das consciências e da luta popular reivindicatória, da organização popular, ela se fragiliza e fica vulnerável a golpes. Um exemplo, a reação do povo boliviano agora em enfrentar o golpe é um grande exemplo para o mundo. Porque eles sofreram o golpe, mas eles conseguiram fazer a resistência e dar a volta por cima, porque tinham um nível de consciência e um processo organizativo que permitiu isso. No Brasil, nós tivemos a nossa luta muito direcionada às instituições do Estado e com um esvaziamento nesse processo, um descolamento desse processo na nossa relação com as bases da sociedade. É por isso que avançou um projeto conservador e que agora, então, o processo eleitoral que nós passamos vai demonstrando, primeiro, que esse projeto Bolsonaro, esse projeto conservador, ele não melhora a vida das pessoas. E as pessoas passam a compreender isso. Ele não melhora a vida das pessoas, muito pelo contrário. Então ele começa a se esfacelar, porque não se sustenta as mentiras, não se sustenta esse aparato de amedrontamento permanente das pessoas. As pessoas passam a ter mais medo da fome do que de todo esse conjunto de mentiras. E isso se expressou muito nas urnas nesse momento. Bolsonaro sai completamente derrotado das urnas. Completamente derrotado. Eu falo Bolsonaro, mas na verdade Bolsonaro representa um projeto, representa uma parcela então da direita brasileira vinculada a alguns interesses internacionais, mas esse bolsonarismo então sai derrotado das eleições municipais. Por um outro lado, existe, e nós estamos vivendo, também acho que isso é importante, nós estamos vivendo uma crise econômica internacional que atinge diretamente o Brasil e que, para a saída dessa crise, os capitalistas têm como receita, dentre a sua receita, eles têm o Estado brasileiro, o controle pleno do Estado. O Estado não pode estar a serviço dos mais pobres, ele não pode estar a serviço do direito dos trabalhadores. O Estado precisa estar a serviço exclusivamente da manutenção das taxas de lucro deles. Portanto que, à medida com que o Bolsonaro foi derrotado, eles tentaram também impor uma derrota à esquerda, para que a esquerda não se levante diante a derrota do bolsonarismo. Então apostaram todas as fichas no que eles chamam no Brasil de centrão,
mas que, na verdade, é uma direita mais clássica, né? Uma direita mais tradicional na política brasileira. Então, figuras que sempre operaram as oligarquias regionais, que sempre operaram a política, foram fortalecidas nesse momento da política eleitoral. Agora, onde eles foram derrotados, onde a direita foi derrotada, ela tem, ao longo dos últimos anos, atacado muito a esquerda brasileira, de todas as formas, com o golpe, com a prisão do Lula, com os veículos de comunicação cotidianamente criminalizando a esquerda, mas eles foram derrotados porque a esquerda demonstra uma recuperação muito forte nessa disputa eleitoral. E talvez a maior expressão dela seja no Recife, no Nordeste, com Marília Reis, uma candidatura popular, apoiada pelos movimentos populares, que carrega a bandeira do MST com muita firmeza. Em Porto Alegre, com a Manuela Dávila, que também é uma candidatura popular, que também carrega a bandeira do MST. E em São Paulo, com o Guilherme. Só queria te corrigir, aliás, te chamar a atenção para uma questão, Rebeca. O Guilherme e o MTST têm a sua origem no MST. O Guilherme foi militante do Movimento Sem Terra, no início da sua militância, e a partir de uma decisão coletiva do Movimento Sem Terra, ele é deslocado para o MTST, para a construção do MTST. Então, assim, não existe... O MTST, ele atua nas cidades. Isso para o MST é sempre um grande desafio, porque é uma cultura diferente, é um processo organizativo diferente. Nós sabemos da responsabilidade que nós temos por ser o maior movimento do Brasil em apoiar essas iniciativas urbanas, mas não é fácil para o MST e a gente se esforça muito para isso. Mas então talvez isso seja a nossa diversidade, a nossa diferença, as questões específicas que levam o MTST hoje a ter essa expressão na cidade. Mas a gente se complementa muito. O Guilherme tem todo o apoio do MST nesse momento. Nós estamos com uma brigada com militantes em São Paulo, percorrendo a periferia para poder dialogar com as pessoas nas periferias, uma brigada de camponeses do MST, chamando atenção para a importância da eleição do companheiro Guilherme em São Paulo. Assim como São Paulo tem uma zona rural, e nós também temos percorrido a zona rural de São Paulo para apresentar algumas possibilidades de comercialização da produção da zona rural de São Paulo com a prefeitura, de pensar processos de agricultura urbana também em São Paulo, com as sementes produzidas pelo MST, com uma orientação técnica sendo feita pelo MST. Então, nós temos feito um esforço muito grande nesse momento para garantir a eleição do Guilherme em São Paulo. Muito bem. Obrigada por colocar essas nuances, né? Eu sei que vocês estão apoiando o outro muito. Na verdade, eu conheci o Guilherme Boulos no ano passado numa festa do MST. Então, eu sei que vocês se apoiam. Eu acho que Jeff tem a próxima pergunta. Silvia, fica até difícil fazermos uma entrevista em 2020 e não falarmos da pandemia da Covid-19, que ainda assola o Brasil e o mundo. Se por um lado a Covid-19 ceifou centenas de milhares de vidas e provocou muito sofrimento por outro, ele incentivou esforços de solidariedade comunitária no país, como poucas vezes antes visto. Você gostaria de comentar como o MST foi impactado pela Covid-19 e como vocês se organizaram em redes de resistência e solidariedade?
Você está mudo, Silvio. Não sei por que ficou mudo, mas tudo bem. Bom, primeiro, as diversas crises que nós temos enfrentado, a crise econômica, a crise ambiental, a crise social e a crise ambiental, elas não são consequências da pandemia. Elas foram agravadas pela pandemia. Então, é um erro de análise se a gente imaginar que a pandemia gerou esse processo de crises que nós estamos enfrentando. A pandemia só agravou esse processo. Dizendo isso porque nós já vivíamos uma situação extremamente difícil, seja no campo ou na cidade, com a retirada de direitos, com os avanços sobre os nossos recursos naturais. Talvez desse um capítulo aqui, mas nós temos acompanhado aqui em Minas Gerais e temos atuado muito nos crimes praticados pela Vale, na bacia do Rio Doce, na bacia do Rio Paraupeba, o crime de Mariana e o crime de Brumadinho. Algo muito terrível, que então demonstra a dimensão dessa crise ambiental que nós enfrentamos. Mas com a pandemia agora isso tudo se agravou. E de certa forma, os trabalhadores que vivem no campo, principalmente os trabalhadores organizados, eles ficam numa vantagem um pouco mais preservados, ficaram um pouco mais preservados nesse momento. E, em função disso, nós tomamos uma decisão, inclusive, de destacar e potencializar um princípio nosso, que é o princípio da solidariedade. Então, nós fizemos doações de alimento por todo o território nacional. Nós destacamos, então, brigadas de saúde com militantes que atuam, sejam médicos, enfermeiros, agentes populares de saúde, para atuar nas periferias das cidades, para ajudar, então, o povo a superar todas essas contradições do coronavírus e toda essa crise acentuada que nós temos enfrentado nesse momento. De concreto, o MST, infelizmente, nós tivemos mais de 600 casos de Covid nas nossas áreas, e mesmo com todas as restrições, nós procuramos, então, seguir com muito rigor as orientações do rigor sanitário, né, para impedir o avanço da doença nos nossos territórios, mas o que talvez tenha nos dificultado muito mais foi a forma da gente escoar a nossa produção, em função de que uma parte grande da nossa produção é comercializada nas feiras, nos municípios e nas regiões. E, em função da pandemia, nós tivemos muitos limites em comercializar aquilo que nós produzimos. Então, isso foi um elemento. Agora, de maneira geral, nos preocupa muito a situação do povo do campo hoje, porque eles estão aproveitando, então, de toda essa crise para avançar sobre as comunidades tradicionais, para avançar na expulsão das comunidades tradicionais, da agricultura familiar, dos territórios para o avanço, então, da produção do agronegócio. E isso é motivo de resistência nossa. Nós precisamos e temos nos esforçado muito para organizar também economicamente a nossa base para poder garantir a permanência das famílias no campo. Nós não temos nenhum projeto de assistência técnica no Brasil hoje, nós não temos nenhum projeto de crédito para a agricultura familiar e camponesa no Brasil, e nós não temos nenhuma situação hoje de regularização fundiária que possa permitir com que as famílias tenham segurança jurídica de permanecer no campo. E aí isso deixa numa vulnerabilidade muito forte as famílias, e o nosso movimento tem se esforçado muito para garantir a permanência das famílias no campo. Ok, obrigada, Silvio.
Estamos agora na última pergunta, e a última pergunta é sobre a solidariedade internacional. Como você sabe, eu e Jeff somos parte do Comitê dos Amigos e Amigas da MST nos Estados Unidos, uma rede de apoio ao MST no Brasil. Como que você enxerga a importância do fortalecimento da solidariedade transnacional e internacional na luta pela democracia? E como para o povo aqui nos Estados Unidos, como que o povo aqui nos Estados Unidos e outros países, como que eles podem ajudar as lutas dos movimentos sociais no Brasil? O que você acha que a gente deve estar fazendo? Essa seria a última pergunta. Não, primeiro dizer que esse é um valor, né? A solidariedade é um valor humano. E quem baseia a sua vida pelo lucro não consegue nem entender a dimensão disso. Quem tem como meta de vida o lucro não consegue entender o valor da solidariedade. Então, talvez a gente aqui consiga dizer só para aqueles que já entenderam essa importância da solidariedade. Nós temos brigadas também de solidariedade na África, inclusive alguns mineiros lá, alguns aqui de Minas Gerais, né? Brigadas organizadas pelo MST também no Haiti, em outros países, no sentido de compartilhar o acúmulo que nós temos, a experiência que nós temos, para ajudar aos povos do mundo a saírem dessas encruzilhadas da história, né, que colocam o sacrifício ao povo. E nesse momento, até diferente do que foi alguns anos atrás tinha uma visão internacional de que no Brasil não existia mais a pobreza, que no Brasil não existia mais a fome, que no Brasil estava tudo resolvido, que o problema talvez estivesse na África, na Ásia, ou enfim. Mas, infelizmente, a América Latina vem sendo assolada por um projeto político e econômico que coloca cada vez mais as pessoas em situação de fome, em situação de despejo, situação de risco, né? E a solidariedade, ela adquire uma dimensão muito grande nesse momento, porque a solidariedade, ela atinge uma dimensão em dois aspectos, pelo menos. Primeiro, de que solidariedade não é compartilhar aquilo que nos sobra. Então, nós não compartilhamos do que está sobrando, o que não nos serve mais. Nós compartilhamos aquilo que é mais importante para nós. Aquilo que daria condição para que a gente fosse também... aquilo que atenderia também a gente compartilha isso porque somos solidários uns com os outros. Isso nós aprendemos muito com os cubanos, inclusive, sabe? O povo cubano é um grande exemplo. As brigadas de médicos de Cuba pelo mundo afora, agora foi um grande exemplo. Foi um grande exemplo para a humanidade. Mas, segundo, nós compartilhamos também a luta. E a luta se dá de várias formas. Imagine nesse caso, por exemplo, do Quilombo Campo Grande, o quanto foi importante essa carta que vocês fizeram com intelectuais que aderiram, então. Parece uma ação pequena diante a toda a circunstância, mas não é. Porque ela consegue se aliar a um conjunto de outras ações e ela vai dando uma dimensão muito forte da resistência popular. Então, solidariedade também é lutar junto. E a luta se dá de várias formas. Ela se dá a partir das redes, ela se dá a partir das manifestações públicas, ela se dá a partir de atos simbólicos. Nós temos uma situação colocada no mundo em que, de alguma forma, nós estamos com as mãos muito atadas, porque a maior expressão da nossa luta são as ruas. E nesse momento, a pandemia, ela nos limita muito às ações de rua. Mas nós temos sido bastante criativos e temos construído alternativas para nos expressar. E toda a expressão de luta é, sem dúvida, uma expressão de solidariedade. E assim, então, nós temos conseguido resistir nos nossos territórios.
não tenho dúvida. Se a gente convencer e demonstrar para o mundo o que vive o Brasil, com a democracia sendo atacada, com o povo sendo atacado, a gente vai ter mais força para lutar aqui dentro contra isso. E acho que também para poder alegrar, e tem uma disposição muito represada no Brasil. Está tudo muito represado, está tudo muito entalado aqui. As pessoas têm a disposição, o povo brasileiro tem coragem, tem organizações fortes para poder enfrentar, mas nós temos sido limitados em função de várias questões e agora em função da pandemia. Mas eu não tenho dúvida de que em breve, assim como o Chile fez, assim como a Bolívia fez, assim como os próprios Estados Unidos fizeram agora, com a luta contra os racistas, com a luta com a eleição, com a derrota que impusemos ao Trump aí nos Estados Unidos, com todas as contradições que se mantêm, mas a derrota que conseguimos impor, dão sinais de que os ventos estão mudando no mundo e de que vai haver uma reação coletiva dos povos contra a barbárie, porque assim a gente vai conseguir sobreviver nesse momento da história. Muito bem, obrigada, Silvio. E você tem algumas últimas palavras para nosso povo aqui nos Estados Unidos, especificamente sobre últimas palavras para nós, as pessoas que estão assistindo? Talvez dizer assim que nós aqui por toda a América Latina, nós historicamente sofremos muito com diversas ações políticas, econômicas e militares que partiram dos Estados Unidos, mas que nós fomos aprendendo de que os responsáveis não é o povo norte-americano, os responsáveis por isso. E talvez a maior expressão disso a gente viveu ao longo de 2020. 2020 é um ensinamento para o mundo de que a luta também se dá no território norte-americano e que o povo é refém tanto quanto os povos do mundo dessa política imperialista. E que é possível, então, também no centro do capitalismo, a gente promover resistência e luta contra esse projeto de morte. E contem com o Movimento Sem Terra, em qualquer trincheira do mundo, em qualquer lugar do mundo. E eu sei que você sabe, Silvio, que o MST, o Movimento Sem Terra, é uma inspiração aqui pela esquerda dos Estados Unidos e pela classe trabalhadora dos Estados Unidos. Então, estamos muito felizes que você estava conosco hoje. Agora chegamos ao fim do 9º episódio da Diálogos pela Democracia. Muito obrigada, Silvio, por essa excelente conversa. E obrigada a você que está nos assistindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e de compartilhar essa e as demais entrevistas Diálogos pela Democracia com seus amigos e familiares. Você já pode assistir as entrevistas que a gente fez com Fernando Haddad, Sônia Guajajara, Jerema Wernick, Jean Willis, Douglas Belchor, Maria Augusto Ramos e Beatriz Bracher, com legendas em inglês no canal The US Network for Democracy in Brazil. Obrigada e até a próxima. Forte abraço a vocês todos. Obrigado. Obrigado.